Olá, minhas atraentes! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Consciência que Atrai. Eu sou a Pri Jardim, terapeuta vibracional, e estou aqui para te lembrar que você tem o poder de co-criar uma vida mais leve, próspera e alinhada com a sua essência. O tema dessa semana é um convite profundo e amoroso. Reconsidere suas lealdades e construa a vida que sua alma deseja. Com a energia da carta do cachorro, iremos refletir sobre os vínculos que cultivamos com os outros, com o passado e com nós mesmas. Com a lua em Capricórnio, somos guiadas a trazer a estrutura e maturidade emocional para sustentar nossos sonhos com mais presença. E no quadro Mulheres que Atraem, eu vou receber a terapeuta integrativa Camila Araújo, que vai compartilhar sua trajetória de força, cura e libertação. E a frase que mais me chamou a atenção na sua participação foi: eu sempre ajudei, eu sempre cuidei, sempre fui forte. É libertador quando você acessa sua força. Você vai se libertando e libertando as outras pessoas. Forte, né? Então, respira fundo, pega sua água, sua essência ou o seu cristal preferido e vem comigo, porque o episódio de hoje está cheio de consciência, acolhimento e transformação. Então vamos começar o nosso podcast com a energia da semana, com a carta do baralho cigano, a carta O Cachorro. A carta do cachorro, ela vem trazendo para essa semana a energia da lealdade, da fidelidade, da confiança e do companheirismo verdadeiro. Ela é um lembrete para observarmos com atenção e amor a quem ou o que estamos sendo leais. Essa lealdade, ela é nutritiva ou está nos mantendo em situações por pura obrigação emocional? Estamos nos traindo para não decepcionar o outro? O lado luz do cachorro fala do apoio mútuo, das amizades sinceras, dos vínculos que fortalecem. O lado sombra nos alerta para padrões de submissão, dependência emocional e o medo de romper laços que já não fazem mais sentido. Então, a quem você está sendo leal? A você ou ao outro? Você está abaixando a cabeça demais? Ou você está se impondo demais? A energia dessa semana, ela é um convite para olharmos, né, para quem a gente está sendo fiel. Se a gente está sendo fiel a nós, aos nossos sentimentos, às nossas verdades, ou se a gente está simplesmente abanando o rabinho só para agradar o outro e estamos sendo infiéis e desleais conosco. Então, eu trago aqui essa reflexão para essa semana. Estou sendo leal à minha verdade? Meus vínculos atuais me fortalecem ou drenam a minha energia? Estou sustentando algo por amor ou por medo? Faça essas reflexões. Anote, coloque no papel. Quando colocamos essas reflexões no papel, quando escrevemos, nós trazemos ela para a materialidade, nós conseguimos olhar e conseguimos ter as respostas sinceras. E agora eu deixo uma dica energética aqui para vocês. Crie vínculos com o que alimenta sua alma e liberte-se com amor do que te prende apenas por lealdade cega. Ser fiel a si mesma é o maior ato de amor próprio que você pode cultivar. E no quadro de astrologia dessa semana, nós vamos falar a respeito da lua cheia em Capricórnio. Sim, essa semana teremos lua cheia e ela estará onde? Em Capricórnio. Um momento poderoso de culminância, revelação e colheita emocional com responsabilidade. Se a lua nova a gente planta, na lua cheia a gente colhe. E em Capricórnio, essa colheita é marcada por temas como autonomia, propósito, estrutura, disciplina e maturidade emocional. Combinando com a carta do cachorro, essa lua cheia ela nos convida a uma pergunta essencial. Você está sendo leal à sua missão de alma ou apenas cumprindo com expectativas alheias?
Capricórnio, ele é um signo que fala de compromissos sérios. E quando a Lua transita em sua fase cheia por esse signo, ela ilumina o que está desalinhado entre o que sentimos e o que fazemos no mundo. É aquele momento em que você pode finalmente enxergar com clareza o que precisa ser finalizado, para que o novo tenha espaço para nascer com estrutura. Então, esse trânsito, né, da Lua em Capricórnio, ela vem falando para que a gente traga para as nossas emoções, para o nosso campo emocional, essa estrutura, esse até mesmo esse certo rigor, né, que Capricórnio tem. Né? Porque às vezes a gente está ali só emocionado. Né? Então, a gente olhar para as nossas emoções, para os nossos sentimentos com responsabilidade, vai fazer total diferença lá na frente. A gente saber o que a gente está colhendo, né? Que a gente plantou lá na lua nova em Câncer, né? Que foi uma lua nova de muita emoção, de muito acolhimento. Agora é hora de você colher, mas colher com responsabilidade, né? Se alinhando com a sua verdade, com a sua certeza. Não à toa sai a energia da carta do cachorro, que vem falando justamente disso, dessa lealdade, desse compromisso, né? Desse amigo. Então, seja seu amigo mais leal, que é você sendo leal, responsável com os seus sentimentos. E aqui vale lembrar, todos nós temos Capricórnio em alguma área do nosso mapa astral. Praticamente todo episódio eu falo isso. E é justamente essa área que vai estar sendo ativada essa semana. Então fique atenta, se você conhece seu mapa astral, então olha lá, qual é a área da sua vida que vai estar pedindo esse acolhimento emocional com responsabilidade, né? É a área das finanças, é a personalidade, é a área do inconsciente, da espiritualidade, dos amores, da família, do trabalho, da saúde, do sentido da vida. Então, é importante você ter esse conhecimento para você saber qual área da sua vida está sendo afetada, qual área da sua vida essa semana vai estar sendo mais ativada. E aqui cabe o convite. Se você quer saber mais sobre o seu mapa astral, você pode contratar esse serviço comigo, eu vou ter o maior prazer em fazer o seu mapa astral, tá? Ele vai todo gravado em áudio, todo separadinho, muito bem explicadinho, tá? Agora, se você quiser simplesmente saber como será a sua semana, que é uma análise rápida de como será essa semana com essa lua cheia em Capricórnio, qual área do seu mapa vai estar sendo afetada, então me chama também que eu faço esse atendimento, é uma análise rápida e é super baratinha, né? E aí você fica sabendo qual área da sua vida está sendo ativada nessa semana. Mas voltando aqui para essa lua cheia em Capricórnio. Então, qual é o convite dessa lua para nós essa semana? Assuma a liderança da sua vida. Libere padrões de cobrança e rigidez. Seja responsável pelas suas escolhas, mas sem carregar o mundo sozinha. Observe onde você tem sustentado o que já não sustenta você. E aqui eu trago um ritualzinho para vocês. É uma sugestão para quem quiser aproveitar essa lua cheia. E, gente, lua cheia é época de ritual. Se você não gosta, se você não quer fazer, não tem problema, tá? Mas aqui cabe a sugestão para vocês aproveitarem essa potência de uma lua cheia em Capricórnio. Então vamos lá. Escreve em um papel tudo aquilo que você vem carregando por obrigação. Pode ser um vínculo, um comportamento, uma meta, o que já não faz mais sentido. Depois queime ou rasgue esse papel com a intenção de libertar essas cargas e abrir espaço para uma nova versão sua, mais leve e coerente com o seu propósito. Enquanto a carta do cachorro pede lealdade ao coração, a lua cheia em Capricórnio traz a força de cortar com consciência o que não te honra mais. Essa dupla te convida a ser fiel a quem você está se tornando e não apenas a quem você já foi. Então, essa semana é uma semana para a gente estar olhando para nós, para os nossos sentimentos, com responsabilidade, com acolhimento, com carinho, né? Mas com uma certa firmeza, com uma certa clareza, de tudo aquilo que a gente quer ser, de quem a gente realmente é e de quem a gente foi e a gente não está mais afim de ser. Trazer esse olhar essa semana
Quem eu era, quem eu estou sendo e quem eu quero ser. Está tudo alinhado? Não está alinhado? Então é o momento de você parar e você trazer esse alinhamento para a sua vida. E hoje nós temos uma convidada muito querida do nosso quadro Mulheres que Atraem, que é a Camila Araújo, terapeuta integrativa. E eu vou contar uma coisa para vocês, minhas atraentes. Eu vou fazer uma carteirinha de fã número 1 para Camila. Camila, primeiramente, gratidão demais pelo seu carinho com o nosso podcast. Você está sempre comentando, você está sempre se inspirando, que eu acho que quando eu criei esse podcast, o intuito era esse: inspirar mulheres. Né? Não que homens também não escutem o nosso podcast, mas eu quis fazer uma coisa voltada para o público feminino, para o feminino. E inspirar outras mulheres, assim como eu me inspirei em várias mulheres durante toda a minha jornada de vida. Eu quis trazer isso para outras mulheres, trazer essa oportunidade para que outras mulheres conhecessem histórias de mulheres reais, mulheres que realmente vivem ali essa experiência, né, do nascer, crescer, desenvolver, desabrochar, conquistar, manifestar, né? E não só uma historinha de Instagram, uma coisa ilusória, uma coisa que às vezes nos faz mais mal do que bem. Então eu gosto de trazer mulheres que contam histórias reais, e cada história é uma mais forte, uma mais linda, uma mais potente que a outra. Então, todas as mulheres que já passaram por aqui, todas elas me emocionaram demais, me inspiraram demais, e eu continuo aberta a me inspirar e a aprender a cada dia com cada uma de vocês. E aqui já vou deixar o convite, você que está nos escutando, que está me ouvindo, que vai ouvir a história da Camila. Quer contar a sua história? Quer compartilhar essa história? Quem sabe você pode inspirar outras mulheres, assim como a Camila foi inspirada por todas as mulheres que já contaram a sua história aqui para nós. Me chama no meu Instagram, Pris Jardim Holístico, e eu vou te explicar como você faz para participar, tanto por áudio ou por texto, do nosso quadro Mulheres que Atraem. Então vamos agora receber a Camila, contando a sua história, a sua jornada, como que ela chegou à sua profissão de hoje, que é de terapeuta integrativa. E aqui eu trago mais uma vez essa frase que eu fui pescando ao longo de todo o depoimento dela. Ela não é uma frase contínua, mas são trechos do seu depoimento que foram me chamando a atenção, e eu juntei numa frase só, e eu trago agora aqui para vocês. Eu sempre ajudei, eu sempre cuidei, eu sempre fui forte. É libertador quando você acessa a sua força. Você vai se libertando e vai libertando outras pessoas. Se essa frase não tem a ver com essa lua cheia em Capricórnio, com a carta do cachorro, minhas amigas, minhas atraentes, olha, eu não sei mais o que dizer. E não vou falar mais nada. Fiquem agora com esse depoimento lindo, caloroso, amoroso, de acolhimento do outro e de acolhimento de si mesma, com a Camila Araújo. Agora é com você, Camila. Olá, eu sou Camila Araújo, tenho 35 anos, sou esposa, mãe, e hoje eu gostaria de compartilhar um pouquinho da minha história, né? Quero agradecer a Pri por esse espaço maravilhoso, né? Esse canal, Mulheres que Atraem, realmente para mim tem sido um divisor de águas desde que eu conheci a Pri, né? Essa mulher incrível aí que todos conhecemos. E eu tive a oportunidade de conhecer ela através de um curso, né? Da maravilhosa Aline também. E vou contar um pouquinho como eu cheguei até aqui, né? O que me trouxe a estar nesse universo também das terapias integrativas. Desde muito nova, eu sempre tive um perfil ali de cuidar das pessoas, né? A minha avó passava por alguns desafios de saúde, assim. E eu lembro que na época da adolescência ela tinha um problema vascular e ela sempre estava ali fazendo curativos, né, com algumas feridas na perna, e aquilo me chamava atenção, sabe? Eu gostava de estar ali, de ajudar a cuidar de alguma forma. E quando eu terminei o ensino médio, eu fui fazer auxiliar de enfermagem.
né? Com essa ideia ali de ajudar, né? E até então era para ter um cuidado com ela. Não tinha noção nenhuma de mercado de trabalho, o que seria da minha vida, sonhos, não tinha essa dimensão. E assim eu fui, fiz auxiliar de enfermagem, fiz vários cursos de curativo na época que ajudaram, né, no processo dela. E foi bem legal porque ali foi interessante eu aprender da anatomia, sabe? Era algo que, nossa, meus olhos brilhavam em cada aula. Mas quando chegou na prática, de fato, ali no estágio, eu gostei do que eu fiz, mas eu não gostei do ambiente hospitalar, né? Era tudo muito uma tristeza, algo muito pesado. E eu vinha com aquilo para casa, né? E aí ficou aquela divisão dentro de mim. Eu gosto, mas eu levo para casa e fico sofrendo junto. E nesse período eu comecei a trabalhar numa perfumaria. E lá eu tinha contato com os clientes, tudo. E o dono da perfumaria estava montando um salão. E aí, naquele contato com os clientes, o cuidado ali, eu ajudava ele a lavar o cabelo, tudo. Ele, cara, por que você não faz um curso de sobrancelha, né? O pessoal vem fazer o cabelo, tá? Já quer fazer a sobrancelha, aproveita. Aí eu peguei e falei, beleza, vou fazer. Fiz, gostei. E ali eu comecei, nessa parte da beleza, né? Até então. Aquilo foi crescendo. Aí eles me deram, falaram sobre o curso de estética, e aí comecei a pesquisar e fui fazer o curso de estética, e ali eu me apaixonei pelo cuidado, né, com as pessoas. Eu falei, é esse cuidado que eu quero, né? Não diretamente com quem tá hospitalizado. Usei muito a enfermagem para minha família, mas o cuidado era outro, né, que eu queria com as pessoas. E ali fui. Trabalhei, me dediquei, cresci numa grande rede de estética, né? Há 12 anos atrás a estética estava muito, muito em alta, assim, né? Eram poucas clínicas que tinha. E ali foi. Trabalhei, me dediquei, virei treinadora, né? Na época o cargo era multiplicador, então eu passava os conhecimentos para a equipe, treinava. E eu gostava muito de ensinar, assim, eu tinha uma facilidade, né, de ensinar para as pessoas. E ali ficou, né? Casei. Depois que eu casei, a gente começou a planejar os filhos, né? E ao pensar em ter filhos, não coincidia por distância, eu manter esse trabalho. Ele era rentável, tudo, mas não compensaria. E aí comecei a pensar na possibilidade de sair. No último ano que eu fiquei nessa clínica, por ter muito contato ali com a gerência, com os donos, eu tive a oportunidade de trabalhar no administrativo. Aí foi onde eu saí um pouquinho da estética, né? Como eu já estava em contato ali, treinando equipe, tudo. Saiu uma pessoa do financeiro e me chamaram para trabalhar no financeiro. Ali eu fui. Né, aprendi toda a parte administrativa, foi muito importante para o processo que eu vivo hoje na minha empresa, né, me trouxe bagagem. Decidindo maternar, né, ser mãe, eu não ficaria mais nessa empresa, pela distância. E assim eu avisei, olha, agora eu tô pensando, né, já em engravidar, tal, e eu não, né, passando ali a licença maternidade, eu não retorno, para que eles pudessem ter um tempo hábil de treinar outra pessoa, né, e assim foi, fiz o treinamento, tudo, saí. Os meus pais sempre tiveram uma empresa de reciclagem. Nessa época era reciclagem de plástico. E minha mãe que fazia o administrativo, o financeiro. E aí eles me convidaram, né? Ó, você vai ter a sua filha, né? E tal, você tá, né? Já estava grávida nesse período. E o que você acha de trabalhar com a gente, né? Meu pai me chamou e falou isso, né? Você ajuda sua mãe no financeiro, você já entende também. Falei, ok. E assim foi. E isso passou o tempo muito rápido. A minha filha cresceu, eu lá dentro da empresa, né? Trabalhava minha mãe, meu pai, meus irmãos. E a gente ali, só que aquilo não era o meu sonho, né? E eu sempre ali com aquela vontade de ter meu próprio negócio. Era a minha fala desde pequena, assim. Eu quero ter meu próprio negócio, mas não tinha ideia do que era um próprio negócio, né? E não tinha dimensão do que a vida estava me preparando. E ali, né, entre idas e vindas, eu tive uma segunda filha. E na primeira filha, eu não percebi o quanto eu já estava adoecida, né? Eu tive uma depressão pós-parto e vivi ela em silêncio, porque eu sempre ajudei, sempre cuidei, sempre fui a forte, né? E nessa de ser forte, eu não tinha ideia do que eu estava passando. E eu percebi quando, num descontrole emocional ali, eu fui muito grossa com as minhas filhas, né?
E aí eu falei, não, aqui eu preciso de ajuda porque tá passando do ponto, né? Tá passando do limite. E ali começou o meu processo, né? E quando minha filha tava com a mais nova agora, tava com aproximadamente 2 anos, isso vai fazer 4 anos, meu pai adoeceu. Então, eu me afastei da empresa, né? Ele descobriu um câncer e aí passou todo o processo. E quando acabou ficando mais grave, eu me afastei da empresa e ficava ali no home office e dando o suporte para minha mãe. E nesse período, o meu sonho de voltar, né, a ter o meu negócio começou a ser despertado. Aí ali, com esse processo do meu pai, eu vi o quanto era importante a gente cuidar da saúde, né, que meu pai, ele trabalhou muito, muito, muito e teve pouco tempo para cuidar da saúde. Ali eu comecei com pequenas caminhadas, eu estava bem acima do peso, né, nesse período. Aí eu comecei a olhar para minha saúde, né, e comecei um processo ali de despertar, né, vamos assim dizer. Por conta de algumas questões que meu pai passou a nível espiritual, né, nesse período que ele ficou doente, eu conheci o Reiki, né, e depois eu conheci a apometria, e aí ali começou, né, eu comecei a ter esse despertar para a área terapêutica, né, então logo que eu voltei para a estética, nesse período ali que meu pai adoeceu. Eu já estava ainda na empresa, mas voltando já com alguns procedimentos da estética, eu fiz o curso de Reiki para eu ter uma limpeza energética, né? Porque eu me sentia cansada no período que eu trabalhei diretamente com a massagem. E o Reiki, ele abriu as portas, assim, do mundo energético, né? Ali eu comecei a entender um pouquinho mais dessa questão, o quanto a gente acaba, né, como se fosse uma esponja ali, absorvendo as energias, o quanto isso influencia no nosso campo, e olhando para coisas que eu não imaginava, assim, que tinham, né, esse mundo invisível. E ali eu fui crescendo nessa parte energética, fiz apometria. O meu pai fez a passagem dele, né? Para mim foi muito importante estar com ele, né? Ali até o último momento. Foi porque ele, assim, esse processo que eu precisei ficar com ele me trouxe o quanto eu precisava olhar para mim, sabe? O quanto eu tinha também deixado ali a minha casa, né? Por um período para cuidar da empresa e carregar aquilo ali como se fosse meu, mas de fato não era, era o sonho dele, era o sonho do meu irmão, da minha mãe, enfim, fui para o mundo da estética e associando ali a terapia integrativa, o Reiki, né? Fui crescendo, fui fazendo cursos, aí fiz um curso de terapeuta integrativa, conheci a constelação e hoje eu atuo com essa parte, né, da terapia integrativa, a escuta afetiva, o acolhimento, e isso me trouxe muita mudança a partir do momento que eu comecei a aplicar para mim, né, que eu comecei a fazer processo terapêutico também. Os cursos foi onde eu conheci a Pri também, a gente, né, sempre tá aí trocando cuidados, né, eu faço tratamento com ela faz comigo, e é isso, a gente precisa se cuidar, precisa se olhar, e às vezes precisa uma dor ali, né, pra gente despertar, mas depois que desperta também, depois que viu, não dá pra desver. Então, hoje eu continuo, né, em expansão, sempre tem algo pra estudar, né? Agora eu comecei a fazer um curso de psicanálise com virtuologia e tá sendo muito legal para conhecer um pouquinho mais dessa parte da psique, né? Já entendi um pouco mais do campo energético, e aí unir tudo isso e gerar transformação, né? E recentemente uma coisa que aconteceu assim muito interessante foi o curso que a Pri deu, a imersão do tarô. O tarô para mim ele apareceu ali no começo, quando eu estava conhecendo o Reiki, outras técnicas, conheci, né, outras pessoas tarólogas. E um dia eu fui fazer já nesse processo de eu ser terapeuta, fui preparar uma roda, né, para mulheres e me deparei com um tarô das virtudes, né? E aqueles oráculos, eles me chamaram a atenção. E eu adquiri eles, né? Comprei, fui num evento, eles estavam lá, eu comprei. E até então eu usei para fazer uma roda, sem muita conexão, não tinha ali muita experiência com o tarô. E ficou ali, né? Usei e ficou parado. E eles estavam parados agora há mais ou menos uns 2 anos. E aí a gente fez, né? Eu tive a oportunidade de fazer a imersão com a Pri, que me trouxe vários despertares, até para um outro tarô que eu tô começando a estudar. E aí eu resolvi, né, colocar ali na prática de novo o tarô das virtudes. E tem sido magnífico.
né? Faz 2 semanas que eu comecei a colocar no Instagram ali, eu mentalizo, me conecto, peço 3 cartas, né, para espiritualidade, e Deus tem conversado demais através dessas cartas. As pessoas que recebem trazem os relatos ali, sabe? Uma mensagem muito de coração, aí eu trago um complemento da mensagem e a carta, e tem sido muito legal. Então, assim, a vida ela é cheia de surpresas, né? E uma delas é hoje eu poder integrar tudo que eu estudei até aqui e levar o melhor, né, para as pessoas, para que cada um possa despertar. E é muito libertador, né? Quando você acessa a sua força, quando de fato olha ali para as feridas que precisam ser olhadas e vai ali curando aos poucos, né? Você vai se libertando e vai libertando outras pessoas também. Então, eu quero agradecer mais uma vez a Pri pela oportunidade. Tem inúmeras coisas para contar da história, mas é pouco tempo aqui. E se vocês quiserem conhecer mais do meu trabalho também, a Pri vai colocar a página do Instagram aqui. E quiserem saber dos oráculos da Virtudes, toda semana eu coloco lá uma mensagem. E agradeço, um grande abraço. Linda, né? Essa declaração da Camila. E a Camila, ela é um amor. Eu vou deixar para vocês o Instagram da Camila, tá? Na descrição aqui do nosso podcast. E você também vai poder conhecer a Camila, seguir o Instagram dela lá no post que eu faço toda terça-feira, tá? No meu Instagram, Pris Jardim Holístico. Então vai lá, conhece a carta da semana, conhece a Camila, já aproveita, já segue a Camila. E eu preciso falar uma coisa para vocês. Essa carta da virtude que a Camila tem colocado no Instagram, gente, é um despertar. Não é porque eu sigo ela, não é porque a gente é colega de profissão, estamos até, né, se tornando amigas, que ela cuida de mim, eu vou cuidando dela também, mas essas cartas da virtude que ela posta, meu Deus, que potência, que força, vem fazendo toda a diferença na minha vida e dá certinho. Então eu recomendo que você siga a Camila, vá acompanhando ela, o trabalho dela, que ela é uma pessoa muito iluminada, ela tem um trabalho muito lindo, muito acolhedor. Então, mais uma vez, Camila, gratidão demais por ter abrilhantado o nosso quadro Mulheres que Atraem. Geralmente, quando tem convidadas, eu não faço a ativação. Mas um dos quadros que a Camila mais gosta é justamente a ativação. Já que essa semana a energia é do cachorro, né, que é uma energia amigável, nós temos uma lua cheia em Capricórnio, né, e a Camila ela vem contando a história dela, né, de todo esse progresso dela, de acolhimento com o outro, de acolhimento com ela mesma. Então hoje eu vou fazer uma ativação com a cor rosa, para trazer amor e acolhimento para nós, para a nossa vida, para a nossa alma. E quando a gente se acolhe, a gente acolhe o outro também. Então vamos para a nossa ativação hoje com o raio rosa da Mestra Rovena, pedindo para a egrégora da Mestra Rovena que nos encha, nos preencha, nos sustente com o raio rosa do amor incondicional. E nesse momento você vai sentindo o raio rosa, a luz rosa, entrando pelo seu cardíaco, expandindo para todo o seu ser, pulsando como o seu coração. E essa luz rosa vai te preenchendo de autoestima, vai te preenchendo de amor, de gratidão, de compaixão. Sinta a luz rosa pulsando por todo o seu corpo, por todo o seu ser nesse momento. Sinta o amor correndo pelas suas veias, te preenchendo.
E ele vai te preenchendo, te preenchendo. E você começa a transbordar esse amor. Começa a transbordar esse amor para o ambiente onde você está. E você começa a expandir essa energia de amor às pessoas à sua volta, para a sua casa, para o seu bairro. Você vai se enchendo cada vez mais de amor, cada vez mais de autoestima, cada vez mais de gratidão. E começa a pulsar agora para toda a sua cidade esse amor. E quanto mais você pulsa, mais amor você sente, mais gratidão você sente, mais acolhida, amparada e amada você se sente. E você continua pulsando, pulsando, pulsando esse amor, expandindo, se sentindo acolhida, se sentindo amada, se sentindo completada. Vai respirando, imaginando essa luz rosa, te enchendo, te abastecendo, te transbordando de amor. Respira fundo e vamos agradecendo a toda a egrégora da querida e amada Mestra Ravena que nos inundaram no dia de hoje com o seu raio rosa do amor incondicional. Gratidão. E depois dessa ativação poderosa do raio rosa, eu quero deixar 2 recadinhos para vocês. O primeiro recadinho é: eu estou com protocolos específicos para o feminino para o segundo semestre. Então, você que quer tratar problemas hormonais, quer tratar insônia, ou está querendo fazer uma transição de carreira, ou está insatisfeita com a sua carreira e gostaria de saber qual o caminho que você quer tomar, quer fazer uma limpeza energética na sua casa, eu estou com 4 protocolos exclusivos para o segundo semestre, todos com preços bem acessíveis. Então, se você se interessou, você pode ir lá no meu Instagram, clica no link da bio e só acessar ali a página Atendimentos Segundo Semestre e você vai saber todos os protocolos, vai saber os valores, tudo certinho. Tá? Você também pode conhecer o meu site, prijardim.com. Você vai encontrar todos os meus atendimentos, os valores, os atendimentos presenciais e online que eu tenho, tá? Vai saber sobre mapa astral, vai saber sobre atendimento de tarô, atendimento de reiki. Então, quer saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho? Me siga lá no meu Instagram, Pris Jardim Holístico, ou conheça meu site, prisjardim.com. E eu não posso deixar de falar que agora, no dia 16 de julho, eu irei dar mais uma imersão, agora de cromoterapia, aonde eu vou ensinar você, terapeuta que está me ouvindo, e você que também não é terapeuta, mas quer aprender a harmonizar a sua vida, a sua casa e até mesmo a sua alimentação através das cores. Então, me chama, as inscrições já estão abertas para essa imersão de cromoterapia. Essa imersão é de apenas R$ 35. Ela vai ficar gravada, então você vai ter acesso à gravação, mais apostila, mais material de apoio, mais grupo tira dúvidas e um bônus incrível, totalmente personalizado para você. Então, quer participar da imersão? Também me chama lá no Pris Jardim Holístico e eu vou te passar o link para você se inscrever nessa imersão de cromoterapia. E se você está ouvindo isso depois do dia 16, perdeu a imersão, me chama, porque como a imersão ficou gravada, eu posso disponibilizar a imersão para você também, tá bom? Então agora, recadinhos dados, eu vou começar a encerrar. Tava tão gostoso hoje, né? O nosso podcast estava tão profundo, tão acolhedor. Vamos fechando mais esse episódio
do nosso podcast Consciência que Atrai com a seguinte frase: lealdade é linda quando nasce do amor, mas é prisão quando nasce do medo. Permita-se revisar seus vínculos, suas responsabilidades e o peso que você tem carregado. Você não precisa sustentar o que não sustenta você. E assim nós vamos encerrando mais esse podcast. E você que está me ouvindo, compartilhe esse episódio com uma mulher que você acredita que vai gostar de ouvir essa mensagem, ou que precisa ouvir essa mensagem. Compartilhe esse podcast e me marque que eu vou ter o maior prazer de te repostar no Pris Jardim Holístico. Siga a Camila também. Vou deixar aqui na descrição desse podcast a @ da Camila, mas também lá no post no meu Instagram, tá? E use a hashtag Consciência que Atrai para que esse podcast chegue a mais pessoas e mais mulheres sejam inspiradas nesse processo de autoconhecimento. Porque quando a gente desperta a nossa consciência, nós atraímos a prosperidade. Ser fiel à sua alma é o primeiro passo para atrair a vida que você merece viver. Então, um grande beijo em você. Nos vemos terça-feira que vem com mais um episódio do nosso podcast Consciência que Atrai.